Boa noite para todos e todas. Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico. Meu site é o icaro.med.br, .med de médico e não .com. E eu tô aqui hoje, nesse dia 24 de setembro de 2023, às 7 da noite, para nós conversarmos sobre saúde. É aquele nosso bate-papo semanal, que geralmente é 8 da noite, mas hoje eu adiantei um pouco, vou explicar para vocês daqui a pouco. Então, hoje eu quero ouvir as dúvidas de vocês sobre saúde, os comentários e tudo, e tentar responder as dúvidas da melhor forma possível, tá bom? Eu sou médico há 23 anos, adoro minha profissão, trabalho principalmente em ortomolecular e integrativa, que são estratégias de valor em medicina, não são especialidades médicas reconhecidas, e é um prazer atender paciente do Brasil e do mundo inteiro, tá? Através do online, e atendo presencialmente em Brasília, Distrito Federal, ok? Para mais detalhes sobre o meu trabalho, acessar os meus materiais, eu recomendo acessar os links da bio, tá bom? Mas lá no icaro.med.br você também encontra todos, tá? Esse final de semana para mim foi um final de semana muito bom, eu diria que cheio de estímulos, tá? Boa noite para todos. Começou com o seminário Assincronia, administrado pela doutora Ouzeni Ribeiro. Eu fiz uma live com ela alguns dias atrás, uma especialista em superdotação e altas habilidades. Então eu passei o final de semana nessa imersão relacionada ao tema. Quem puder assistir a live vai ver que a gente deve ter um subdiagnóstico de superdotação e altas habilidades no país, ou seja, estima-se que 15% da população deva ser de superdotados e altas habilidades, mas que não sabem que tem essa condição e que muitas vezes passam por problemas, passam por bullying, no caso de crianças e adolescentes, passam por diagnósticos psiquiátricos exagerados ou até equivocados, né? Entre eles DDA, TDAH, TEA, TOC, TOD, e no final das contas pode só ser, não que os outros transtornos não existam, né? Claro, eles são frequentes, mas pode ser uma criança, um adolescente, um adulto que tem uma superdotação, uma alta habilidade e nunca teve o diagnóstico através de testes neuropsicológicos, né? E aí pode estar sofrendo aí. E a gente passou o final de semana nesse seminário, eu e a Kátia Aguiar, minha esposa, minha amada esposa. Aí, hoje de manhã, hoje é domingo, né? Hoje de madrugada, minha filhota já acordou a gente 4 horas da manhã, porque ela foi para o primeiro passeio sem a gente, no sul do país, de formatura no 9º ano, sem a gente, né? Ela foi de avião na excursão da escola. Pra gente um pouquinho de ansiedade de separação, né? Mas a gente sabe que a gente cria os filhos para o mundo, a gente dá a melhor base possível, dá apoio, mas eles vão voar, e hoje foi o primeiro voo literalmente dela sem a gente, então já teve uma carga emocional disso, além de acordar muito cedo, né? E aí o dia inteiro em seminário. Eu tenho que confessar para vocês que eu tô bastante cansado, aí eu resolvi adiantar a live para depois chegar em casa, poder comer a minha pizza de domingo, sem glúten, sem leite, claro, junto com a minha esposa, tomar uma boa taça de vinho e depois dormir mais cedo para descansar. E em terceiro lugar, o meu Flamengo perdeu para o São Paulo no segundo jogo, no jogo de volta pela Copa do Brasil. Parabéns para o São Paulo, mereceu a vitória, mereceu a taça e, curiosamente, o Flamengo perdeu para o time comandado pelo técnico Dorival Júnior, um excelente técnico, que prestou um excelente serviço para o Flamengo até o começo desse ano, mas que foi demitido, na minha opinião, e da maioria da torcida do Flamengo, injustamente, né, para se colocar outro técnico que a presidência do Flamengo quis, e que deu no que deu, o tal do Vitor Pereira, horrível. Depois botaram o Sampaoli, não foi bem também, agora deve sair. E venceu o melhor. Quem? O São Paulo. Eu estava brincando com um grande amigo meu, Daniel Dana, que é São Paulino, falando para ele, olha, na segunda-feira o meu salário não muda pelo resultado de futebol. É um jeito de falar que eu gosto de futebol, mas que
eu não me importo tanto assim e procuro aprender com cada coisa que acontece na minha vida. E o futebol, ele ensina, e eu resolvi trazer isso para vocês hoje, que as coisas na vida são, na maior parte das vezes, por merecimento. Se não agora, vai vir no futuro pelo seu merecimento, pelo que você faz, né, para merecer um resultado. E, gente, quanto à saúde, não é diferente. Falei disso no seminário hoje, me deram um espaço de fala lá, e eu agradeço a doutora Ozeni por isso, a organização do Assincronia, um evento excelente que ela deve replicar mais vezes, né? E eu estava falando para as pessoas, gente, não adianta você querer uma saúde mental sem ter saúde cerebral, porque o cérebro é a interface da mente para com o meio ambiente. Então, é através do cérebro que a mente recebe estímulos do meio ambiente e do corpo e passa para... Esses estímulos passam pelo cérebro para a mente processar, a mente processa e devolve para o cérebro, e o cérebro vai comandar as ações pertinentes para o corpo. Então, a gente pode buscar os melhores profissionais para qualquer área, mas em primeiro lugar a gente precisa cuidar do nosso corpo que sustenta o nosso cérebro, que é a nossa central de comando. Então, antes de você ficar preocupado com qual diagnóstico você tem, eu volto a dizer para vocês o que eu sempre falo nos meus materiais: melhore seus hábitos de vida, seu estilo de vida, porque muitas vezes os seus sintomas, sinais, distúrbios e doenças são causados ou agravados pelos hábitos de vida que você tem ruins ou que possam melhorar, um ou mais deles. E os principais: água, alimentação, exercício, sono, respiração, sol, gerenciamento de estresse, cuidar de corpo, mente, espírito e relações sociais, e desintoxicar, né? No dia a dia. Tem outros, como eu explico no icaro.med.br/12 hábitos, tá? Sem o acento, porque é um link, e no icaro.med.br/saúde. Então, tem gente que acha repetitivo quando eu falo isso, mas eu volto a dizer para vocês: o grande segredo da saúde de vocês, isso vai estar no meu novo livro, que vai ser lançado muito em breve, está em fase final de revisão. O segredo para recuperar, manter e melhorar a saúde, qualquer que seja a questão que você queira endereçar na sua saúde, recuperar, manter ou melhorar a saúde, do que quer que seja, o básico que os estudos científicos comprovam é que você tem que melhorar os seus hábitos de vida. Isso que eu falei: água, alimentação, exercício, sono, respiração, sol e esses outros. Se você não melhora essa base, pode ser que os tratamentos não funcionem, ou que eles tragam muitos efeitos colaterais, ou funcionem pouco, tá? E eu queria que vocês aprendessem isso, então visitem os links, tá bom? Então, depois desse recado inicial, deixa eu ver as dúvidas que tem aqui. Doutor, depois de saber que era superdotado, como lidou com a intensidade de humor, explosões, etc.? Eu falei sobre o meu diagnóstico de superdotação e altas habilidades na live com a doutora Ozeni alguns dias atrás. E eu pensei se deveria expor isso ou não, porque algumas pessoas podem pensar, tá expondo isso para poder dizer que é o bonzão, para poder dizer que é melhor que os outros. Não, gente, não foi. Eu expus mais para dizer que quando você tem superdotação e altas habilidades e você não tem o diagnóstico e não tem um tratamento por parte de escola, pais, sabe, como deveria, por mais que estejam bem intencionados, você pode sofrer um bocado. No meu caso, por exemplo, foi com bullying, tá? Eu tive uma infância feliz, uma adolescência feliz, adulto jovem feliz. O meu diagnóstico de superdotação veio muito recentemente, tá? Mas eu noto que boa parte do bullying que eu sofri como criança e adolescente, ele poderia ter sido evitado por parte de um tratamento mais adequado por parte dos meus pais, que nem pensavam nisso, né? E por parte da escola, sabe? Então foi por isso que eu revelei esse diagnóstico na live com a doutora Ozeni. E assim, sobre como lidar com a intensidade de humor, explosões e tudo, pra mim, com 48 anos de idade, foi muito melhor para eu ser mais caridoso comigo, tá? Nessas últimas semanas, desde o diagnóstico, para eu entender que muitas dessas coisas têm a ver com funcionamento cerebral diferente.
uma hipersensibilidade, um apreço pelo método nas coisas, organização, padronização, sabe? E isso me ajudou, já tem me ajudado a ser uma pessoa melhor para mim, para a família, para os meus pacientes, sabe? E ser um pouco mais caridoso para comigo mesmo em relação a cobrança, expectativas, metas e companhia, sabe? Então, obrigado, Daniele, pela pergunta. E foi só por isso que eu revelei o diagnóstico para todo mundo, para poder chamar atenção para os pais que às vezes uma criança problema ou que está enfrentando problemas na escola, que é taxada de criança problema, né? E para muitos casos, não foi o meu, tem até depressão, ansiedade e outros diagnósticos. O que pode estar faltando é um acolhimento e uma boa avaliação para saber o que essa criança e adolescente tem, às vezes até o adulto, para poder ser tratado e se tratar melhor, sabe? Não é uma doença que mereça tratamento, é uma condição diferente, é uma neuroatipia, sabe? Então, respondendo sua pergunta, espero ter respondido. Foi isso que trouxe para mim e acho que para todos meus pacientes, para minha família, de resultados. Deixa eu ver o que mais dúvidas. Boa noite, doutor. A vasectomia é um procedimento seguro? Em geral é sim. Vida normal pós-cirurgia? Em geral sim. O ejaculado tende a sair com um pouco menos de volume, e se a cirurgia não pegar o que não deveria por ou erro cirúrgico, que é pouco frequente, ou por alguma consequência a mais de uma anatomia alterada e que o procedimento tenha pego alguma coisa que não deveria, geralmente é vida normal depois, tá? Boa noite, doutor. Minha esposa é menopausada. Gostaria de saber os melhores níveis para testosterona livre total, SHBG, progesterona, estradiol. SHBG mais da média para baixo e os outros hormônios mais da média para cima. Você vai pegar isso é uma regra geral, tá? Você vai pegar a média, o mínimo e o máximo e vai esperar para cima os hormônios, seria o ideal, e o SHBG para baixo, tá? Agora, isso depende muito de cada caso, e existem casos onde eu busco níveis até um pouco mais baixos quando o paciente fica super bem com eles, tá? Então, eu sugiro você acessar o icaro.med.br/menopausa e o icaro.med.br/hormônios, tá? Ou buscar no YouTube esses temas, Ícaro Médico e esses temas, que eu tenho muitos materiais gravados sobre isso, tá bom? Para ajudar. Daniele, foi bom revelar, foi ótimo, tive problemas na escola, vou ainda buscar ajuda. Obrigado por compartilhar. Que Deus abençoe sua trajetória, Daniele. Como saber se o exame P300 que dá alteração, se está mostrando TDAH ou superdotação? P300 não é um exame para diagnosticar TDAH ou superdotação. P300 dá uma maior chance de TDAH, mas o diagnóstico é mais clínico. Um teste neuropsicológico bem feito pode ajudar, tá? Um bom neuropediatra atento, com um bom psicólogo, um bom pedagogo podem ajudar também, tá? Agora, P300 para diagnosticar superdotação não serve, tá? Não é um teste para isso. Aliás, a gente viu isso muito no seminário esse final de semana, que o diagnóstico de superdotação é por uma avaliação clínica ampla, tá? E a avaliação neuropsicológica e os testes acessórios são para ajudar nessa avaliação, eles não dão diagnóstico sozinhos, não foram criados para isso, tá? Doutor, boa noite. Descobri uma polineuropatia periférica desmielinizante. Qual o tratamento correto? Depende da causa. É por falta de hormônios? É por falta de vitaminas do complexo B? É por excesso de glicose, ou seja, uma neuropatia diabética? É por alguma coisa que esteja afetando os nervos como uma doença degenerativa? Então, tem que ver a causa, tá? Boa noite, minha esposa é menopausada. Eu já respondi essa dúvida, tá? Agora há pouco. Então, Marcos, eu acabei de responder essa dúvida, tá? Alguns minutos atrás. Então, a live vai ficar postada depois. Então, quem perdeu a resposta pode assisti-la de novo, porque eu procurei detalhar o máximo possível essa resposta, tá? Agora há pouco. O que mais vocês têm de dúvidas, gente? É uma conversa. Eu sou médico e gosto de responder as dúvidas de vocês, sabe? De interagir. É bom a gente ter esse momento uma vez por semana, porque geralmente as redes sociais são grandes murais, né?
Ou seja, você coloca muito material e as pessoas vão interagindo lá por escrito, né? Mas é bom ter esses momentos de pergunta e resposta, né? Fiz exame para tirar carteira e falaram que eu tenho QI alto, porque eu terminei o exame psicotécnico muito rápido. Daniele, isso pode ser um indicativo, mas seria legal você fazer uma boa avaliação neuropsicológica, tá? Para poder fechar isso aí direitinho, ok? O teste de QI isolado, a não ser que ele dê muito alto, ele em geral não é um indicativo sozinho de superdotação. E existem pessoas com o QI que populacionalmente é normal, tá? Ali perto do topo, mas normal, e ainda assim são superdotados, tá? Jejum intermitente, dica de como quebrar. Mais alimentos proteicos, gordurosos e com fibras, tá? De preferência fibras com pouca caloria. É uma regra básica. Por favor, como resolver micose de unha e do pé? Só voltando ao jejum intermitente, eu já fiz live com o Dr. Wesley Shank, tá? Ela tá lá no meu site, no icaro.med.br/jejum intermitente. E o Dr. Alain Dutra fez uma live recentemente com o Wesley também, que saca muito disso, vale a pena assistir. Por favor, como resolver micose na unha do pé? Depende do grau, tá? Se é um grau muito leve, mais de ponta e tudo, o óleo de copaíba pode ajudar, o permanganato de potássio tópico, tinturas de orégano podem ajudar, tá bom? Agora, para a maioria das micoses, não costuma não. Quando chega a esse ponto da pessoa estar tão preocupada assim, muitas vezes vai precisar de um antimicótico oral, sistêmico, junto ao tratamento local, que pode passar por desinflamar e até tirar o pedaço para depois fazer um tratamento tópico também. Então, varia muito de acordo com o caso, tá? Qual a melhor combinação de magnésio para o sono? Tenho 65 anos. Olha, todo magnésio vai ajudar no sono, tá? Como eu falei nos vídeos sobre magnésio eu já expliquei aqui em várias lives. Porque todo magnésio vai chegar no cérebro. Agora, os que chegam melhor e que eu vejo que ajudam mais no sono são o taurato e o treonato, na minha opinião e pelo que eu passo para os pacientes. Tá bom? Em geral. Por nada, Daiane. O que mais vocês têm de dúvidas? Por favor, podem falar. A Alessandra Magalhães, do Pilates Original, do Método de Contrologia, está na live. Obrigado pela confiança. A Alessandra é paciente minha e me encaminha muitos pacientes para nós tratarmos juntos, né? Instrutora de Pilates de uma técnica inovadora. Vale a pena vocês conhecerem o perfil dela e o trabalho dela aí nesse @Pilates Original, viu? É um trabalho realmente primoroso, um trabalho muito bem embasado e amplo. Daniele, eu me identifiquei muito com isso de superdotados, mas a identificação é cara, mas vou atrás assim que ficar bem de grana. Olha, tem vários bons neuropsicólogos que parcelam bem o exame, tá? E é uma coisa para a vida inteira. E eu acho que vale a pena investir, sabe? É porque tem muito teste ruim por aí também. Daiane, só agradecer. E quando sai seu livro Domine Sua Saúde? Pois é, o livro está um pouco atrasado porque a etapa de revisão de texto está tomando um pouco mais de tempo. Mas lançamento de livro tem essas coisas, né, gente? E para um material que vai sair gratuitamente em PDF para vocês e impresso por um valor módico subsidiado, eu digo para vocês que vale a pena esperar e não passa de outubro, tá? Não passa de outubro. Eu tinha certeza que ia sair em setembro, várias coisas aconteceram, mas enfim, não passa de outubro, tá bom? Fiquem ligados nas minhas redes que vocês vão saber. Sara, doutor, meu gineco pediu a mamografia, só ler o seu conteúdo, e ao ler seu conteúdo deixei de realizar. Tenho retorno, o que dizer? Bom, na verdade, quando você vai contra o sistema que preconiza mamografia para todo mundo e ecografia para alguns, eu só gosto de inverter o algoritmo. Ou seja, primeiro a ecografia e se der alguma classificação BIRADS 3 para cima, ou um nódulo muito grande, ou que cresceu bastante, aí a gente pega e faz a mamografia ou uma ressonância de mama.
Eu, como a maioria dos pacientes que me procuram tem acesso ao exame de ecografia mamária, eu prefiro fazer assim em respeito à mama das pacientes, que acaba sendo espremida num exame desconfortável, submetida à radiação, sabe? Em 14 anos que eu deixei de pedir a mamografia por uma opção médica minha, tá? Respaldada, nunca passou nenhum tumor, tá? Nenhuma paciente. E quando teve-se algum nódulo suspeito, rapidamente deu para ver por outros exames e mastologistas viram e falaram, não foi pela falta da mamografia que passaram, foram 2 nódulos em 14 anos, tá? Os pacientes estão bem. Então, eu não sei como você vai falar com o seu médico, tá? Mas eu diria, se fossem as minhas mamas, o seguinte, olha, doutor, pelo que eu sei, né, que eu pesquisei e tudo, e até pela opinião de outros médicos, eu posso ficar fazendo a ecografia mamária, já que eu faço autoexame regularmente, tem que fazer, né? Que eu faço consultas regularmente, com avaliação de mamas e tudo. Então, eu acredito que assim eu consiga me cuidar bem com a ecografia e se precisar a gente aprofunda, tá? E geralmente é o suficiente, mas tem vários médicos que não gostam muito desse argumento, então tem que ver como vai ser com o seu, né? Doutor Ícaro é incrível, indico sem medo nenhum. Obrigado, Alessandra, do Pilates Original. Obrigado mesmo. Você também é um profissional incrível, tá? Por nada, Daniele. Deixa eu ver aqui o que mais. Psicóloga Adriana. Excelente sua fala no evento A Sincronia. Obrigada por nos instigar ao olhar do avesso. Obrigada, Adriana, pelo comentário. O que ela está falando de olhar do avesso é o seguinte. Entre várias coisas que eu falei, né, como eu expliquei no começo dessa live hoje, eu falei do GABA, que há uns 15 anos atrás, eu vi que os benzodiazepínicos, que são os calmantes mais prescritos, tarja preta, né, para a humanidade, eu vi que eles agem num neurotransmissor chamado GABA. Então eu fui atrás de, dá pra gente repor GABA, ao contrário dos demais neurotransmissores? Dá. Então se a gente pode repor GABA, por que não é reposto? E aí, o que ela está falando de olhar do avesso, é que ao invés de ir para quais pessoas podem precisar da reposição do GABA, eu fui para, se o GABA é tão importante assim, tem como a gente repor para não usar os benzodiazepínicos? Deu certo, eu uso para os meus pacientes, para ansiedade, TDAH, DDA, sabe? E sintomas associados, né? Dificuldade de foco, de concentração. Eu explico isso no icaro.med.br/GABA e graças a Deus, né, essa engenharia reversa deu certo. Obrigado, Adriana, pelo seu comentário, viu? Doutor, eu tive hoje numa sincronia e queria uma consulta online para meu filho e para mim. Muito obrigado pela confiança. Deixa eu botar a mão aqui que eu vejo melhor. Ju Rocha Marques. É só você clicar no link que está na minha bio aqui e lá tem todos os telefones e formas de contato. E a Patrícia, minha gerente, a minha cunhada também, tá, gente? Minha gerente, há mais de 10 anos, ela vai te dizer direitinho como funciona. Muito obrigado pela confiança. Mas o telefone direto, se quiser anotar, é 61 99646 7775, tá bom? Obrigado. Eu sempre recomendo que todo mundo que queira marcar consulta comigo, acesse o link icaro.med.br/como eu trabalho, para saber como eu trabalho, como eu enxergo a saúde dos meus pacientes, tá? E nas minhas publicações e tudo, para poder ver se é aquilo que você quer para a sua saúde, né? Porque muitas vezes o pouquinho que você vê do profissional, depois quando você vê como trabalha, nossa, é isso que eu quero mesmo, eu agradeço, vou fazer o meu melhor, mas pode ser que você acesse o link e fale, não é isso que eu quero para mim, né? Por nada, Sara. Ecografia, sou leiga, não entendi. Fernanda, é o seguinte, a ecografia mamária, na minha opinião, é o exame que deveria ser feito anualmente pelas mulheres para poder investigar suas mamas e não a mamografia, tá? E complementar, claro, caso apareça algum nódulo mais suspeito, ok? Mas essa é a minha opinião médica, depois de estudar e discutir com muitos médicos, inclusive mastologistas, tá? Mais da área de integrativa. Foi isso que eu falei, tá bom?
Doutor Ícaro, LDL 186, médica pediu simvastatina, 40 mg, medo de tomar e ter as consequências da droga. Dani, eu recomendo que você acesse o icaro.med.br/colesterol, que lá eu explico toda essa parte de colesterol para você respaldar a sua escolha e poder fazer outras coisas que vão ajudar no colesterol, tá bom? Boa noite, Mari. Gostei muito de ouvir o senhor no Assincronia. Obrigado, foi um prazer, o evento foi excelente, sabe? Eu espero fazer outras lives com a Ozeni, tá mais perto do trabalho dela, porque é um excelente profissional. Obrigado por tanto, disponha, Dani, é um prazer ajudar. Eu acredito que se você tem muito, você tem que dar muito também, sabe? Giovanni, além de manjar muito, o senhor é generoso demais respondendo nossas perguntas, enquanto muitos só ficam em vender cursos, não que isso seja errado. Obrigado. Eu penso no seguinte, é claro que eu vou vender cursos no futuro, porque tem gente que quer um aprofundamento maior, não quer uma consulta para si, mas quer um aprofundamento maior das dicas, né? E essas pessoas cobram. Doutor, você não tem um produto online, você não tem um guia, um mini curso para a gente fazer? Eu quero fazer. Mas eu sempre me senti muito incomodado de cobrar por dicas como essa, resposta de perguntas, tudo que eu possa fazer gratuitamente. Eu vou fazer minha vida inteira, tá? Então, eu fico feliz com esse reconhecimento, agradeço. Não quero bancar o santo, tá bom? Também tenho que ganhar dinheiro para sustentar minha família, né, minha vida, para poder alçar voos maiores e tudo mais, mas eu só acho que, como está em Mateus 10:8, se eu não me engano, de graça deu o que de graça recebeste, se é um dom, né? E eu acredito que a medicina na minha vida, do jeito que eu estou desenvolvendo para vocês, tentando desenvolver, é um pouco de dom, então eu tenho que dar pelo menos um pouco que possa ajudar na vida de vocês, então eu tento fazer isso com o meu material. Obrigado. Dani, obrigado. Deus continue te abençoando a todos nós. Doutor, meu filho de 6 anos deu proteína amiloide A alterada e o médico prescreveu colchicina. O que acha? Eu tô achando esse diagnóstico e essa prescrição estranhos, tá? Tô achando estranhos. Mas eu não tô de posse de todos os exames, né, e do quadro clínico completo do seu filho para opinar com a devida propriedade. Dani, quando vi sua aula no congresso de ozonioterapia, achei sensacional. Obrigado. Lá eu procurei falar sobre os hábitos saudáveis de vida, como são fundamentais para a saúde e os principais suplementos. Eu pretendo fazer essa palestra para deixar gravada para vocês lá para novembro ou dezembro, tá? Abertamente para todo mundo. Antes eu vou estar palestrando, vou estar dando 4 palestras em congressos agora em outubro, então, e lançando o meu livro. Então eu vou parar e vou focar um pouco mais nisso, mas pretendo dar essa palestra para vocês. E a Marli já me convidou para o 2º simpósio de ozonioterapia, acho que em agosto também de 2024, então estarei lá, se Deus me permitir, né? E aí eu vou falar dos hábitos de vida de novo, mas eu vou procurar focar em outros 2 temas, colocando os hábitos como a base para eles. Aguardem, vai ser muito bom, viu? Marcos, eu fiz a pergunta pela minha esposa, a Alinete, que é sua paciente. Obrigado pela resposta. Que bom, Marcos. A resposta está aí. É claro que ela em consultório, né, ela pode aprofundar essa pergunta pessoalmente, tá? Ou na consulta online. E também pode mandar, todos os pacientes têm o meu celular pessoal, né? E o meu e-mail pessoal, pode mandar por lá também, que eu sempre peço um prazo de até 7 dias para responder, que eu recebo muita mensagem, muita pergunta, mas os pacientes têm prioridade, eu vou responder da melhor forma possível se algo ficou nebuloso ainda, tá bom? Onde compro o livro da Gigi? O livro da Gigi você encontra na internet em vários sites, ou então liga aqui no consultório, fala com a Patrícia, que a gente vende ele aqui por um preço bem simbólico. A gente envia para todo o Brasil, alguns países do mundo já pediram também, a gente enviou alguns pacientes em outros locais do mundo, e eu pretendo reimprimir esse livro em 2024, tá nos meus planos, para poder ter mais dele, para realmente as escolas poderem ter, tá? Principalmente se eu conseguir um patrocínio para que esse livro seja reimpresso gratuitamente, sabe, e transformá-lo em PDF e tudo, eu vou doar para a humanidade também, tá? É esse livro aqui.
Ki, Gigi e as Descobertas Saudáveis. Mas eu tenho uma surpresa para vocês. Esse livro já está narrado e mostrado todo, tá? Na internet, tá bom? É só vocês buscarem Gigi e as Descobertas Saudáveis no YouTube. Tem uma palestra lá com uma contadora de histórias excelente, que é a Niedia Gennari, aqui de Brasília. Vale a pena vocês acompanharem o trabalho dela também. Tá contado o livro com a voz dela, com a presença dela. Vale a pena, tá bom? Gratuitamente para vocês. Essa foto que eu mostrei, teoricamente, seríamos eu, a Kátia, minha esposa, e a Gigi no meio do livro. Tá bom, Adriana? Mas se você quiser ele mesmo, em carne e osso, pode clicar no link aí em cima, falar com a Patrícia que a gente envia. Tá bom? Saúde da infância. Achei fantástica a sua ampla percepção. A maioria das crianças que eu recebo em consultório, quando eu faço a investigação dos hábitos de vida delas, vejo várias coisas que podem melhorar, e quando eu falo para os pais o que melhorar, converso com as crianças e tudo, sintonizo com elas através da área de jogos. Eu gosto de jogar no celular também, tudo, videogame, né? Não tenho tanto tempo para isso, mas todo dia, pelo menos no celular, um pouquinho. E aí eu sintonizo com a criança, converso sobre os hábitos de vida. Graças a Deus os resultados têm sido bons. E eu defendo fortemente que toda criança, antes de tomar remédio ou junto ao remédio, quando é muito necessário, ela precisa melhorar os hábitos de vida, porque se ela melhorar, o corpinho dela e do adolescente, do adulto jovem respondem, sabe, até num processo de autotratamento e autocura, inclusive de transtornos ou de condições, né, mentais e cerebrais. Tá? Ana, querido Dr. Icaro, eu tenho 65 anos e a prótese de silicone encapsulou. Terei que tirá-la ou trocá-la. Fico pensando, se eu puser outra, talvez tenha que trocar daqui a 10 anos. O que fazer? Se ela encapsulou, é melhor tirar e trocar, melhorar bem seus hábitos de vida, fazer uma boa reabilitação, porque se não encapsulada, ela pode perder função e danificar estruturas ao redor, dando problemas maiores. Então, infelizmente, o melhor caminho realmente, ou felizmente, né, é trocar por hora. As veias do meu pé, perto do calcanhar, estão formando uma bolsa. Como solucionar de forma natural? Eu sugiro você investigar o que é, em primeiro lugar, com uma boa angiologista, de preferência integrativa. Eu recomendo a doutora Karina Maciel, aqui em Brasília. Ela não é integrativa, mas é um excelente profissional. Ou a doutora Ana Paula Rodrigues, que inclusive, @draninha, 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 sem espaço, sem ponto, que ela é uma angiologista, trabalha com abordagem integrativa de São Paulo, tem um canal aí no Instagram. Eu tenho certeza que se você perguntar para ela, pegar mais dicas no canal dela e perguntando, ela vai responder com mais propriedade, tá bom? Doutora, ozonioterapia é algo que podemos procurar por conta própria ou é necessária uma prescrição médica? No Brasil, dá para procurar por conta própria. Não é o ideal, mas tem muita gente estudando, procurando por conta própria e obtendo bons resultados também, tá? Qual o número do contato para comprar o livro? É o da bio, tá? Que se você for lá no Linktree da bio, você clica e cai direto no número de WhatsApp que você pode pedir agora, só clicando. Mas o número é o mesmo de marcação de consultas, 61 99 646 7775, tá? Doutor, tem algum trabalho publicado sobre fibromialgia? Eu não publico trabalhos. Por quê? Requer um esforço acadêmico, um tempo de pesquisa e tudo que eu não tenho. Já fui convidado para fazer vários trabalhos acadêmicos, mas eu não tenho esse tempo agora e nem esse foco. Agora, eu tenho material sobre fibromialgia que está no icaro.med.br/fibromialgia. Ou então basta você ir no YouTube e procurar Ícaro Médico Fibromialgia. Vai te ajudar muito, tá? Deixa eu ver o que mais. Doutor, há 1 ano fiz cirurgia de tireoide. Meu exame TSH tá 19,28. Os médicos que fui, cada um fala uma coisa, inclusive o cirurgião não sabe mesmo tratar. Eu sugiro fortemente você olhar meu material sobre tireoide, que é bem extenso e que está resumido no icaro.med.br/tireoide, comece por lá,
E ele vai remeter você para vários vídeos no YouTube. Você também pode pesquisar Ícaro Médico Tireoide no YouTube. Tem muito material para você entender melhor a sua tireoide e o que pode e deve ser feito, tá? É um material extenso, então por isso que ao invés de responder sua dúvida agora, pelos números que você colocou, parece que precisa tratar sim, com T4, talvez até com T3. Mas se você entender melhor acessando esse link, vai ser melhor para você, tá? Pólipo túbulo viloso com polipectomia e mucosectomia, cuidar, fazer nova colono. Se o pólipo deu benigno, é melhorar a saúde intestinal. Eu explico como no icaro.med.br/saúde intestinal, tá? Sem o acento. E só fazer outra colonoscopia provavelmente daqui uns 2 anos, tá bom? Vai ficar gravada essa live? Vai sim. Assim que acabar eu vou deixar para vocês na timeline e vou postar no YouTube, tá? Mais alguma dúvida, gente? Pode repetir o nome da angiologista integrativa, por favor? Eu vou fazer melhor, eu vou digitar para você, tá bom? @dr Aninha. Não tá entrando aqui o nome dela. Deixa eu ver. Agora foi. Pronto. Foi. Qual a sua opinião sobre radioterapia para prevenção de recidiva de câncer de mama? Já foi feito quimiocirurgia, o PET scan já detectou cura. Eu só tô vendo esse pedaço de caso que você postou. Na minha opinião, nesse contexto, há estratégias diferentes, potencialmente melhores em geral. Talvez, vendo detalhes do caso, eu mude de ideia, né? Ou mudasse de ideia, mas eu acredito que se foi detectada cura, passaram anos e tudo, talvez não precise essa abordagem necessariamente, tá? O oncologista passou 15 sessões de radioterapia. Não entendi por quê. Tatiane, muito obrigado, querido. Por nada. Deus abençoe vocês. Mais alguma dúvida, gente? Se não, então que Jesus muito abençoe vocês, guie e proteja sempre vocês e famílias. Assistam o material, acessem os links dessa live, acessem o link na minha bio que dá acesso ao meu principal material e ao site para vocês buscarem o que quiserem lá de saúde e que Jesus sempre abençoe vocês. Muito obrigado de coração, divulguem essa live se possível, deixem uma curtida, um comentário, porque assim as redes sociais oferecem essa live para mais pessoas, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até mais.